então vamos lá. Vou começar então com o senhor, deputado. Vamos resgatar, né? Vamos começar do começo, como a gente costuma falar lá no interior. A PEC Fura-Teto teve início ali no Senado. A tramitação foi bem rápida, aprovada em primeiro e segundo turno, né? Aprovada em primeiro e segundo turno rapidamente. Aí depois foi para a Câmara dos Deputados, onde empacou. Pois bem, correndo o risco de ser desidratada, inclusive, que é o que vai acontecer. Porém, no domingo, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o Bolsa Família e qualquer outro auxílio podem estar fora do teto de gastos. Aí eu pergunto para o senhor, como deputado, qual a relevância da Câmara nesse cenário do Congresso Nacional? Kalina, boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde ao nosso cientista político Cristiano Noronha, satisfação poder estar aqui. Eu quero dizer para você que a Câmara continua relevante, né? E claro que eu digo isso fundamentado no fato de que aqueles que estão ali verdadeiramente foram escolhidos para serem os representantes do povo. E claro que, resguardadas as tendências individuais, valores e princípios, os partidos chegam a uma conclusão de que se faz necessário caminhar numa determinada direção. Em relação a essa situação do chamado Fura-Teto, a PEC 32 de 2022, com essa questão que aconteceu, inclusive, no Supremo, em que o ministro Gilmar Mendes torna fora, praticamente, exclui a questão do Bolsa Família, do teto, isso daí compromete, inclusive, a credibilidade de todas as instituições que fazem parte do governo, principalmente do Estado brasileiro. Então, o que a gente percebe é que está havendo aí uma injunção, uma interferência indevida já há algum tempo acontecendo, comprometendo, inclusive, a credibilidade não só da Câmara, que vai ter que se posicionar de forma bastante veemente, mas principalmente também do Supremo Tribunal Federal, que está extrapolando, exercitando, passando por cima de tudo aquilo que se faz necessário para que haja equilíbrio de forças. Eles estão afrontando, inclusive, o papel da Câmara, ou seja, do Legislativo brasileiro. É importante levantar essa questão, porque se acontecer isso que foi proposto pelo ministro, quer dizer, foi proposto, não foi decidido pelo ministro, nós temos que considerar a possibilidade de chamar, inclusive, o Supremo Tribunal Federal para vir discutir orçamento e optar pela sua função, deixando de lado o artigo 102 da Constituição e vir para discutir orçamento e decisões políticas que a gente já vem vendo e acontecendo, um ativismo judiciário já faz algum tempo. Então, eu vejo com alguma preocupação, mas nós vamos tomar uma posição. Isso deve ser resolvido dentro de breve. Bom, Cristiano, então eu vou aproveitar o gancho do deputado Luiz Ovando, para questioná-lo a respeito do ativismo judiciário, né? Porque não só a oposição ao novo governo acredita que há um ativismo, que não importa o quanto o Congresso se opor, principalmente na próxima legislatura, né? A última voz é a do Supremo, que decide tanto pelo Legislativo quanto pelo Executivo. Eu gostaria da percepção do senhor diante desse cenário que a gente tem vivido. Kalina, muito boa tarde a você, boa tarde também ao deputado Luiz Ovando, um prazer estar aqui com vocês discutindo esse tema. Kalina, olha, a decisão do Supremo, ela gerou uma série de preocupações também junto ao setor empresarial. A gente, na ARCO, fala muito com o mercado financeiro, com o setor empresarial
E a grande dúvida, a grande preocupação deles é que esse ativismo judicial, a preocupação é se isso acaba, de certa forma, estabelecendo uma insegurança jurídica no país, né? Ou seja, vale aquilo que está escrito na Constituição? Afinal de contas, o teto de gastos, ele foi uma emenda constitucional para valer por um determinado período de tempo, justamente para estabelecer um certo equilíbrio no orçamento público da União. Então, se estabeleceu essa regra, não uma regra definitiva, mas uma regra temporária, para que fosse alcançado um mínimo de gasto com o dinheiro público em relação ao PIB, para que ele não aumentasse de forma exponencial e acabasse comprometendo determinadas políticas públicas do próprio governo, né? Então, a dúvida que fica será que amanhã vai haver uma ação judicial questionando os recursos do orçamento, também porque o gasto da saúde não é o ideal, o gasto da educação não é ideal. Então, eu vi com muita preocupação essa decisão do Supremo Tribunal Federal, porque isso é uma decisão que acontece no âmbito do Poder Legislativo. Então, cabe ao Poder Legislativo, sim, decidir uma parte de como é resolvida essa questão orçamentária. Né? Para mim, foi uma interferência indevida do Poder Judiciário em relação ao Poder Legislativo, mas, de certa forma, também, Kalina, isso acaba sendo uma judicialização que é provocada, inclusive, pela própria política. Quando você olha quem é o autor dessa ação judicial, é um partido, Rede, né? Veio de um senador também, o senador Randolfo Rodrigues. Então, para mim, isso é uma preocupação muito grande, porque, como eu disse, isso acaba gerando uma certa dúvida dos agentes econômicos em relação ao orçamento, gera uma certa insegurança jurídica, e isso, obviamente, que não é positivo. E a resposta do Legislativo acaba sendo imediata. Hoje mesmo está sendo discutida essa PEC da transição com o objetivo de redistribuir esses recursos que era da emenda do relator para as emendas de bancada e emendas individuais. São 4h01 e nós recebemos agora, acabou de chegar aqui com a gente, o senador pelo PL de Minas Gerais, Carlos Viana. Senador, seja bem-vindo ao nosso debate. Obrigado, Kalina. Boa tarde para você, a todos os nossos participantes. Bom, senador, então, questiono ao senhor, estamos discutindo sobre a PEC fura-teto, sobre a decisão do Supremo neste último domingo, e aí eu quero questioná-lo, senador. Todas essas manobras beneficiaram o PT, beneficiaram o governo de Lula, sem mesmo que houvesse a necessidade de Lula pôr as mãos, não é mesmo? Bem, a questão é assim, as ações do Supremo Tribunal Federal, elas estão cada vez mais, de certa forma, ousadas e interferindo com maior força no parlamento. Em qualquer lugar do mundo, os governos negociam a base com os congressistas. Isso não é uma questão brasileira, isso não é um problema nosso, da nossa cultura. Isso tem em qualquer parte do planeta, especialmente nos governos parlamentaristas. Para ter maioria e ter apoio, os governos têm que negociar com a base. Isso é uma questão que não há de se fugir. O problema é que no Brasil, o limite entre os poderes não está bem definido desde a Constituição de 88. Eu já, aqui em outras entrevistas, disse claramente, nós temos que avaliar o cenário hoje contemporâneo e fazer mudanças. Porque, por exemplo, a ação da questão do ministro Gilmar Mendes tirando o Bolsa Família do teto não é uma decisão isolada. Vocês vejam bem, o ministro Barroso, na questão da época do Covid, numa decisão vaidosa, inclusive, a meu ver, é minha opinião, determinou monocraticamente que o Senado instaurasse a CPI do Covid. 81 senadores foram forçados a cumprir uma decisão de um ministro. E o presidente do Senado, à época, acatou a decisão e, de lá para cá, há uma interferência absurda. Como disse bem o cientista Noronha, a ação que o ministro Gilmar Mendes decidiu eliminar foi provocada por um senador de um partido que não representa praticamente parcela nenhuma de votos aqui na casa. São partidos pequenos que
hoje só utilizam do judiciário para poder questionar as decisões que uma maioria tem tomado. Eu entendo que o momento ainda é um momento de muita tensão, nós estamos nessa transição, mas a partir de fevereiro do ano que vem, quando nós voltarmos aos trabalhos, nós temos de dar uma resposta à população brasileira. A relevância do Senado hoje da Câmara é nenhuma. Nós estamos aqui votando as leis que não discutem realmente o interesse, aquelas que, vamos dizer assim, não tem polêmica, porque os assuntos que o parlamento é chamado para debater com força, o Supremo vai lá e interfere. Então, a partir de fevereiro, qualquer que venha governar o Congresso, que venha ser o presidente do Congresso, seja o atual presidente, seja o candidato do PL que está se postando, que é o senador Marinho, nós teremos que mudar. Decisões monocráticas, nós temos que pôr fim a elas. Nós temos que respeitar o judiciário independente de pleno, não de decisões vaidosas que ministros dão na noite de um domingo para segunda-feira e impõem ao país um orçamento a bel prazer. Essa discussão tem que ser feita com o parlamento. Nós temos que discutir mandato para esses ministros do Supremo, que é uma PEC que está parada aqui, nós temos que começar a colocar. Nós temos que colocar em votação, deputado, a questão de que todas as vezes que nós não tivermos uma lei que defina um determinado assunto, o Supremo não tenha o poder de tomar a decisão como hoje tem sido tomado. Isso tem que ser devolvido ao parlamento para ser questionado. A nossa omissão, a omissão dos presidentes das casas, é que tem sido danosa nessa relação, Calino. Hoje, o parlamento é irrelevante em nosso país, nas decisões principais, e nós temos que mudar essa situação. E como é possível mudar essa situação, senador? E deputado também, se quiserem falar a respeito. Como que é possível haver essa união entre vocês? Aliás, por que há essa omissão diante desse cenário? Kalina, isso aí é importante. A gente está bastante atento e aí passa obrigatoriamente pela população, né? Aquilo que foi colocado verdadeiramente pelo senador Alencar, o que a gente percebe, né, é que não há um compromisso e um respeito do Supremo Tribunal Federal. Eu tenho dito com bastante veemência que o Supremo hoje não passa de ativistas fardados de toga, porque ele simplesmente responde, e assim a gente viu durante, inclusive, o senador Viana chamou atenção para o fato de que partidos pequenos, partidos de relevância questionável, inclusive, né, têm se apresentado com pequenas condições, inclusive, de quando você vota na Câmara um projeto, esse projeto é aprovado pela maioria, e essa maioria contraria um pouquinho dos interesses da minoria ou do partido de oposição, eles pegam o documento, vão na Suprema Corte, e a Suprema Corte, inclusive, passa a advogar em prol do interesse individual daquele partido. Essa ADIM que é feita, e aí a gente vê, inclusive, a questão do voto impresso, que vem desde 99, já foram aprovados 3 projetos de lei, e agora, quando existia a possibilidade de se aprovar, inclusive, a PEC, né, do voto impresso, entrou o ministro em campanha, contrariando, inclusive, artigos da Constituição, o que não deveria ser feito. Então, a gente vê que eles não têm respeito algum. Eles não receberam voto, eles foram escolhidos pelos presidentes anteriores, a maioria dos partidos de esquerda, e fazem aquilo que querem, na hora que querem, do jeito que querem. E aí a gente pergunta por que o Senado não se apresenta. Então aí a população tem que se manifestar, a população tem que ir para frente do Senado, tem que, se for o caso, até invadir o Senado. Porque é o Senado é que consegue, inclusive, modular as ações do Supremo Tribunal Federal. Então, nós precisamos recobrar. Isso aí, vocês podem observar, eu estou de jaleco branco, eu sou médico, sou cardiologista. O coração funciona quando você tem um comando adequado, ciclicamente renovável. Então, quando você começa a ter focos ectópicos em várias frentes, você anarquiza toda a função do coração e você não tem a resultante desejada. É o que está acontecendo, inclusive, com o país. Nós estamos chegando a uma situação crítica,
em que um fica com medo do outro e tal, e o Supremo não tem tido medo de ninguém. Ele está atropelando o processo, rasgando a Constituição, fazendo o que quer. Então, você perguntou, como é que nós vamos conseguir resolver isso aí? A população tem que se apresentar. Se for preciso, a população tem que vir para frente do Senado, tem que vir para frente da Câmara, tem que fazer a sua manifestação. Porque aqueles que são responsáveis, que ali foram colocados como presidente, estão se acovardando, alguma coisa está errada. É preciso recobrar a força e falar da Constituição brasileira, que os poderes não se miscuem, mas são autônomos e são independentes e precisam ser respeitados. Cristiano Viana, o senhor como cientista político, como combater, então, Cristiano Noronha, perdão, como combater, então, como enfrentar o Supremo Tribunal Federal? Kalina, eu não vejo uma relação de enfrentamento, né? Na verdade, não é essa a postura que tem que ser, mas cada um no seu quadrado, né? Então, se há uma decisão no âmbito do Congresso Nacional para decidir sobre como utilizar os recursos do orçamento, essa decisão tem que ser respeitada. Eu vi, por exemplo, um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal falando contra, por exemplo, a emenda constitucional da emenda do teto de gasto, dizendo que o poder constituinte originário, por exemplo, não tinha estabelecido teto de gastos. Mas houve uma emenda constitucional estabelecendo um teto de gastos por um determinado período de tempo. Para quê? Para que as finanças públicas fossem organizadas. Então, essa emenda, ela espera-se que ela seja atendida, inclusive para que o Estado possa cumprir com outras políticas, porque se perder, obviamente, o controle das contas públicas, quem é que acaba sendo mais penalizado com isso? A própria população. Então, ainda que esse ministro do Supremo falava qual é o limite de gasto, é definido no orçamento. Mas acontece que houve uma emenda constitucional aprovada pelo Congresso Nacional, eleito pelo povo, pela Câmara e pelo Senado, para estabelecer que por um determinado período de tempo os gastos seguissem aquilo que era a inflação do ano anterior. Isso para quê? Para equilibrar as contas públicas, uma questão fundamental orçamentária, inclusive para minimizar qualquer dano adicional para a própria população, né? Então, se vem uma emenda constitucional aprovada pelo Supremo Federal que não se trata de cláusula pétrea, eu não entendo, sinceramente, por que essa emenda é considerada inconstitucional, por que é autorizado um gasto fora do teto de gastos, né? Então, isso é uma questão muito relevante que tem que ser levada em consideração. Se o Supremo Tribunal Federal ele extrapola esse poder e acaba, obviamente, usurpando de parte do poder do Congresso Nacional. Então, o Supremo, ele, em alguns casos, ele acabou passando a ser como se fosse o Brasil tivesse um sistema tricameral. Quer dizer, um partido perde uma votação na Câmara, depois perde uma votação no Senado, aí ele recorre ao Supremo Tribunal Federal. Então passa a ser uma outra instância. Então, hoje em dia, não se tem uma garantia, inclusive de agentes econômicos, isso é muito negativo, de que uma lei, eventualmente aprovada pelo Congresso Nacional, é alguma coisa que valha. Isso vale para muitos outros temas, Kalina. Por exemplo, a privatização, a venda de ações da Telebrás, aprovada pela Câmara, aprovada pelo Senado, vai para o Supremo. O Supremo vai dizer que é constitucional ou não? Não sabemos, né? Então, isso acaba sendo uma terceira instância. E mais, por 11 ministros, né? Então, como falou o deputado Luiz Giovano, eu acho que a gente, de fato, a gente precisa ter uma situação, e isso existe na Corte Americana, onde o Supremo Tribunal Federal americano, ele por vezes, e o ministro Toffoli chegou a falar isso em determinado momento, que seria muito bom que o Supremo Tribunal Federal tivesse uma determinada postura aqui em determinados temas que ele julgasse, que não compete a ele decidir, que isso é uma coisa que compete ao Poder Legislativo.
decidir. É muito democrático, na minha avaliação, que o orçamento seja definido pelo Congresso Nacional. Se existem críticas em relação à política, se existem críticas em relação à qualidade de representantes, isso é outra discussão. Mas o Congresso Nacional são os representantes do povo, os representantes do Estado, e eles têm legitimidade para decidir qual a melhor forma de alocar os recursos dos contribuintes, né? E essa atribuição é dada para eles, inclusive, pelo Poder Constitucional. Então, o Poder Legislativo ele tem que decidir, sim, sobre essa questão do orçamento. Ora, se é permitido, por exemplo, orçamentos de bancada, se é permitido orçamentos individual, por que não pode ser permitido emendas com o relator? Não são transparentes? Então, que se dê transparência. Se o Congresso Nacional decidiu que o país precisa ter um teto de gasto para equilibrar as despesas, por que não adotar isso conforme previsto na emenda constitucional que estabeleceu o teto de gastos? Por que isso é inconstitucional se não está alterando nenhuma cláusula pétrea da Constituição? Então, no meu entendimento, uma decisão equivocada, e isso também poderia ser de alguma forma legislado do Congresso Nacional, eventualmente alguns tipos de ações que podem ser apresentadas ao Supremo Tribunal Federal para esse controle de constitucionalidade, né? Porque uma emenda constitucional que não afeta a cláusula pétrea, ela é uma emenda à Constituição, gostemos ou não, a Constituição tenha sido alterada ou não, mas é uma emenda à Constituição Federal, aprovada pelo povo legitimamente eleito em eleições democráticas e livres. Senador Carlos Viana, uma pergunta... evolutivo natural numa determinada circunstância. Desculpe, Kalina, estava comentando... Não, pode falar, deputada, a palavra é sua, pode falar. Eu estou dizendo que... Senador, por gentileza. A gentileza de falar, até porque nós estamos nas votações aqui, há um tema muito importante sendo votado, que é a questão da liberação de agrotóxicos do Brasil, defensivos agrícolas, né? E eu tenho uma emenda que eu preciso defender em plenário, que proíbe os defensivos que tenham sido proibidos. Mas vou falar o seguinte, olha, o Senado, nesses últimos anos, tem sido muito cobrado, inclusive por questões que não são nossa atribuição permanente. O Senado tem que agir para o impeachment de ministro. Ministro que comete crime pode ser impeachmentado, mas ministro que age em brecha da Constituição, ele cumpre o papel dele e se arroga a dizer. Ministro não tem que dar opinião sobre orçamento, ministro Supremo não tem que dar opinião sobre questão de emendas. Mas por que isso é feito? Porque há um vácuo jurídico. Não vai ser, deputado, com o povo invadindo a Câmara, invadindo o Congresso, quebrando, incentivando nesse momento esse tipo de ato, que nós vamos resolver o problema. Nós vamos resolver a questão tendo a coragem de sentar e discutir com maturidade o momento do país, o contemporâneo. Nós temos uma concentração de poder muito forte nas mãos dos presidentes das casas. São eles que decidem de vida ou morte os projetos. Eu mesmo tenho 16 projetos parados aqui no Senado. Um deles agora recente, que é o que ataca o ativismo judicial na questão das redes sociais. A lei proíbe, na minha proposta, ministros, magistrados de qualquer instância, de darem opinião em rede social sobre determinadas questões políticas. Nossa resposta tem que ser assim. Não vai ser pela baioneta, não vai ser pela força, vai ser pela capacidade de diálogo em relação a isso. Noronha está certíssimo. Se nós temos uma PEC que foi aprovada do orçamento que não fere cláusula pétrea, por que o Supremo tem que entrar nessa história? Então, a partir de fevereiro, que agora não temos mais o que fazer, terminada a transição, é hora do parlamento rediscutir esses limites. Ministro do Supremo, o Supremo não tem que entrar em questões penais. Isso não tem que parar no Supremo Tribunal Federal, isso tem que terminar lá no STJ. O Supremo tem que dar opinião sobre cláusula pétrea, que pode ou não estar sendo atacada ou desrespeitada. Nós, parlamentares, é que temos que ter a maturidade, a sabedoria de sentar agora. Por isso que eu falo, o presidente do Congresso e do Senado vai ter uma importância fundamental de dizer claramente, nós temos que restabelecer limites. Hoje, o parlamento está sendo até, de certa forma, humilhado. E os presidentes das câmaras não falam nada.
ficam calados, porque um senador sozinho, eu e mais 5 colegas que estamos aqui, que nos revezamos. Nós não temos força suficiente, que tem um que vai lá no Supremo, toma uma decisão e ganha uma liminar. É esse tipo de questão que nós temos que mudar. A nova legislatura tem essa obrigação, colocar limites entre os poderes, senador, e redes eu concordo. as questões. Eu concordo com o senhor que a gente deve estabelecer limites. Mas até aqui os limites não são estabelecidos. Está na Constituição. Essa Constituição não serve mais. Se não serve mais, nós temos que chamar uma constituinte. E quando eu digo que a população tem que vir para frente do Senado para cobrar posturas e posição, não é invadir, quebrar, fazer anarquia. É simplesmente mostrar presença. O que está acontecendo é porque está havendo uma comodidade muito grande dentro do Senado e que absolutamente nada, como o senhor mesmo colocou, é disponibilizado para se discutir e chegar nesse ponto. O discurso é muito amplo, é muito bonito. Vamos discutir limites, mas qual é o limite se eles chegam e atropelam o processo? Como fazer agora? Nós estamos numa situação de desmoralização. O Senado totalmente desmoralizado. A Câmara totalmente desmoralizada. Como é que nós vamos reativar essa moralidade dentro do processo? Acho que é importante a gente colocar isso. O que nós precisamos entender, e eu tenho colocado com clareza, é que o Constituinte de 88 deixou uma brecha. Ele olhou para trás, ele protegeu as Supremas Cortes, tanto o Supremo quanto o TSE, e deu a atribuição ao Judiciário de responder sobre qualquer questão. Por isso que quando um ministro dá uma decisão enquanto ministro, ele não comete crime. E se ele não comete crime, nós não podemos fazer impeachment de nada. Essa explicação não foi dada à população. Nós precisamos deixar isso claro. Os ministros estão agindo dentro de uma brecha constitucional. Quem é o poder que pode resolver essa questão? Nós. É isso que eu tenho defendido aqui. E eu espero que o próximo presidente do Congresso compromisso de mudar isso. Eu concordo com o senhor, mas o Senado tem que se apresentar e chamar esse pessoal para discutir, não para impeachment, mas para discutir. Estamos nos apresentando. Aqui há senadores indignados. Muitos não falam, mas há senadores que entendem que chegamos num limite absurdo. Como é que uma decisão de orçamento é suspensa de uma noite para o dia por um partido que não tem relevância praticamente nenhuma aqui dentro? Então, está na hora da gente ter a capacidade, a maturidade de discutir e mudar isso pacificamente, de uma forma responsável, como eu tenho certeza o senhor concorda comigo. Galina, muito obrigado a vocês. Eu sou pacífico, eu não sou de briga, mas em determinadas horas nós temos que mostrar força. Bom, daqui a pouco eu passo o contato de um do outro de WhatsApp, aí vocês conversam lá, se ajeitam, tá bom? Senador Carlos Viana, deputado Luiz Ovando e cientista político Cristiano Noronha. Obrigada, senhores. Ótima tarde para vocês.